Oi, oi, pessoal! Estamos eu aqui e a Aninha aqui. Para poder fazer para vocês um videozinho bem bacana desse sapatinho de bebê de dinossauro. Formato de pé de dinossauro, né, na verdade. Aqui a cor eu acho que tá parecendo para vocês meio vermelho, mas ele é um pink. Não sei se agora aqui com fundinho branco dá pra ver melhor. Mas ele é um pink. E eu fiz, porque assim, uma amiga minha deu aqui pra Aninha esse cacãozinho de dinossauro, mas ele não tem pezinho. E ela ficou me cobrando, ficou literalmente no meu pé pra fazer um pé. Pra fazer o pezinho, né? O pezinho do dinossauro. Aí eu fiz um. E agora eu vou fazer o outro aqui junto com vocês pra ensinar vocês como fazer, tá? Eu fiz do tamanho, porque assim, aqui na etiqueta da roupinha tá de 0 a 1 mês. Eu acho que dá pra mais, né? Porque ela vai nascer desse tamanho, gente. Se for nascer desse tamanho, como é que eu vou parir? Misericórdia. Ó, não, mas acho que dá pra mais tempo, né? Não só pra 0 a 1 mês, não. Aí eu fiz do tamanho que eu dei uma pesquisada do RN e até 8 centímetros do pezinho. De até 3 meses e eram 9. E tinha 10 centímetros maior um pouquinho, até 6 meses. Enfim, eu peguei um sapatinho lá, esse daqui, que foi a mesma pessoa que me deu esse daqui. Medi o tamanho pra fazer. Só que eu falei, eu vou fazer um pouquinho menor, eu não vou considerar os dedinhos, né? Porque não vai dar pra ela pôr o pezinho aqui. Vou fazer um pouquinho menor. Ele ficou com 8 centímetros. Vou pegar aqui a fita pra vocês. Aqui do Oxi. Aqui do calcanhar. Até chegar os dedinhos 8. E a largurinha, aí um pé gordinho, né? Ficou com 6 centímetros a largura. Que dá pra passar bem o pezinho, certo? Eu acho que dá pra usar. E caso você queira aumentar, aí eu falo pra vocês como vai fazer o aumento também um pouquinho. Que aí é só você aumentar, porque aqui ele tá pra um pé bem gordinho, pra um pé mais... pra ficar folgadinho. Aí, aumentar mais um pouco mais no comprimento, é só aumentar a quantidade de carreiras que vai fazer aqui e aqui. Que aí a gente aumenta o comprimento aqui do pé, tá bom? Mas pouca coisa também precisaria aumentar no caso. Vamos lá? Eu vou inverter o lado da câmera pra ficar mais fácil pra vocês poderem ver. Bom, olha aqui mais pertinho. Deixa eu ver se aqui a folhinha branca muda um pouquinho o fundo pra vocês conseguirem ver melhor a cor. É um pink. Ah, por que você fez pink? Porque os detalhes aqui é pink, ó. Ficou bem parecido. E outra coisa, não tinha roxo. E não tinha roxinho, né? Pra poder fazer. Aí eu falei, eu vou fazer da cor do detalhe. Ponto. Eu usei o fio amigurumi, o pink, o rosa pink mesmo. Utilizei a agulha 2, tá? Ultimamente eu tenho... A gente vai começar pelos dedinhos. Eu vou fazer 2 dedinhos, que eu já fiz os 2. Faço um, corto, ó, deixo um pouquinho grande assim, ó, uns 12 centímetros mais ou menos, certo? Faço outro também, corto. E no terceiro, vou fazer agora com vocês, eu não corto o fio, tá? Começo com o anel mágico. Vou tirar esses daqui, senão ele vai ficar focando, em vez de focar na minha mão. O anelzinho mágico com 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fecho. Minha próxima volta, eu vou fazer 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, aqui no primeiro. 1. Próximo, 2, 3. Aqui uma dica, eu faço 3 e já desviro aqui meu trabalho, deixo ele do lado direito, tá? Porque senão ele vai ficar do avesso, depois fica difícil pra eu desvirar ele. Então, já vou deixando ele do lado certo. Aí, faço os últimos 2. 1, o quarto e o quinto. Certo? Na minha terceira volta, eu vou fazer 5 aumentos, vou ficar com 10 pontos.
Faço 2 pontos em cada pontinho. 1, 2, o aumento. 2, 3, 4, segundo aumento. 5, 6, terceiro aumento. 7, 8, quarto aumento. E 9 e 10, opa, 5 aumentos. Ok? Esse fiozinho aqui do meio eu vou cortar, que ele já tá me atrapalhando agora. Ok? Essa foi minha terceira volta. Minha quarta volta e última volta do dedo, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento na volta. 1, 2, 3, 4 e um aumento. De novo. 1, 2, 3, 4 e mais um aumento. Assim, eu fico com 12 pontos baixos no total, ok? Esses outros 2 dedinhos também tem 12. Aqui, eu parei, eu vou emendar agora todos aqui. Então, eu vou começar, assim, nesse primeiro dedo aqui que está na minha agulha, eu faço 6 pontos baixos. Então, aqui eu já posso colocar um marcador. Deixa eu só achar onde estão meus marcadores aqui. Gente, eu costumo usar pouco marcador aí, por isso que quando eu vou procurar, eu não acho que deixo guardado. Ó, vou fazer 6 pontos baixos. Então, 1, põe um marcador. 2, 3, 4, 5, 6. Daqui eu vou pro próximo dedinho. Este daqui. Eu gosto de pegar aqui, ó, bem na onde eu fiz o ponto baixíssimo pra arrematar, né? Bem na emenda. Então, eu venho aqui, deixo esse fiozinho pra cá, que depois vocês vão entender porque eu deixo ele compridinho assim. Vou fazer 6 pontos baixos nele também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Daqui, eu passo pro último dedinho. Pego aqui também no meu arremate e faço agora 12 pontos nesse daqui. Eu vou dar a volta completa nesse daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora eu venho. Esse fiozinho aqui do arremate do fio, eu deixo ele pra cá. Deixo ele assim. E venho, ó. Eu tenho que prestar muita atenção aqui pra eu não pegar o ponto e fazer no mesmo lugar que eu fiz o último ponto anterior. Eu venho e faço assim, ó. Tá vendo que fica um ponto aqui? Ele sai... Vou pegar aqui uma agulhinha. Ele sai daqui, ó, ponto. Ele sai daqui, fica aqui. Então, esse foi o meu último ponto dos 6 que eu fiz aqui. Então, eu vou começar desse daqui, do próximo. Venho aqui e faço... Vou fazer os 6 pontos baixos aqui, porque eu já fiz 6 desse lado, faço 6 desse outro. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Deixo de novo o fiozinho pra lá e faço aqui de novo. Olha aqui, meu ponto tá saindo daqui, então eu venho aqui primeiro e faço 6 aqui desse lado também. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Dei a volta aqui completa. Então, vou deixar assim, ó, pra vocês poderem entender. Eu fiz 6 aqui, 6 aqui, 12 aqui dando a volta, 6 aqui, 6 aqui. Então, fiquei com 36 pontos, 12 de cada dedinho no total. Certo? Tá emendado. Agora, eu vou deixar esses fiozinhos um pouquinho aqui ainda, ou já posso arrematar também, se for mais fácil. Eu gosto de fazer pelo menos mais uma voltinha pra arrematar, mas eu vou arrematar já com vocês, que depois eu vou fazer voltas retas. Então, eu venho com a agulha de tapeçaria. Por que que eu deixei o fio? Porque ele fica um buraquinho aqui, tá vendo? Entre os dedos. Então, eu uso esse fio pra fechar. Venho aqui. E fecho. Aí, eu posso até passar, eu vou passar um pouquinho desse fio aqui por dentro, assim. Pronto. E vou cortar. Gente, só um minutinho que eu vou ver a configuração dessa câmera que não tá focando direito. Achei que agora sim, ó, dá pra ver a cor melhor? Que legal. Ixi, pero é que vocês veem o defeito também nos meus dedos. Olha isso aqui, gente, isso aqui, ó, é da agulha, viu? Olha só. Que eu tava trabalhando, fazendo um trabalho que tava apertando bem o ponto e a agulha ficou raspando toda hora aqui. E aí, abriu, cortou. É bom que agora eu não sinto mais nada, né? Calejou. Então, outra coisa que é importante fazer é todos os fiozinhos que ficarem, ó, no começo, os fios compridos, corta, tá, gente? Como é pra bebezinho, para não correr o risco de quando ele tiver com o pezinho aqui dentro, o fio enrolar no dedinho e apertar, tá? Então, a gente deixa tudo curtinho. Vamos arrematar esse outro também. Venho aqui. E aí, só fechar esse buraquinho aqui. Assim. E corta. Certo? Agora, a gente ficou com 36 pontos. Lindo aqui, belo. Agora, a gente faz... Deixa eu ver aqui, eu anotei tudo que eu fiz pra poder gravar pra vocês, hein? Eu vou fazer 8 voltas, que agora é minha volta 6, né? Eu fiz os 4 do dedo, mais uma aqui, volta 5, agora volta 6. Da volta 6 à volta 13, são 8 carreiras de 36 pontos baixos. Então, eu venho fazendo um ponto em cada ponto por 8 voltas. Vai ser essa partezinha aqui, ó. Tá? Essa parte aqui de cima. Que eu expliquei. Caso queira fazer um pouco mais, um pé mais compridinho, é só você seguir fazendo mais carreiras. Faz mais umas duas. A cada 2 carreiras, dá cada 3 aqui, no caso, no ponto baixo, com essa agulha apertadinha, dá 1 centímetro. Eu quero aumentar mais 1 centímetro. O ideal é você fazer 2 dessa e mais 2 depois dessa daqui, tá? Mas aqui eu vou fazer as 8 carreiras retas e já volto aqui com vocês. Voltei antes pra dar uma diquinha pra vocês aqui. Pra quem já faz amigurumi, já fez alguma outra peça de crochê e tá acostumado assim a ver que você não pulou ponto, que você não fez 2 no mesmo lugar, pra você não ficar contando e não ficar tendo que trocar o marcador de lugar toda vez, eu fiz já a primeira volta, eu vou vir aqui embaixo do meu último ponto e vou colocar uma linha. Certo? E vou deixar ela aqui, assim. Ela vai ser o meu marcador pra contar quantas carreiras eu já fiz. Então, a partir dela, pra cima dela, cada carreira que eu fizer, eu vou contar. Aí eu não preciso ficar
toda hora eu vou lá, tipo, troco o marcador. Só que neste caso, prestem muita atenção para não pular ponto e não aumentar. Aqui, no meu caso, geralmente eu vou trabalhando contando mentalmente, tá? Quantos pontos eu tô fazendo. Então, aí quando, pô, contei 36, dá bem aqui em cima. Se eu contar 36 e der aqui, eu falei, ih, eu fiz aumento em algum lugar aqui. Ou se eu for contar, chegar aqui e der 35, 36 é daqui, então tá errado. Eu pulei algum pontinho, sabe? Eu vou contando mentalmente. Mas se você se perde fácil na contagem, tá num ambiente que vai te distrair muito, você vai ter que pôr o marcadorzinho. Ou faz os pontos, toda vez que chegar aqui em cima, você para, vai lá e conta quantos pontos tem. Tá bom? Pra você não comer ponto e não aumentar. Vou continuar aqui, já volto com as minhas 8 carreiras finalizadas. Cheguei aqui, fiz minhas 8 carreirinhas, aqui ó, como eu falei, pra contar, ó. Eu coloquei aqui embaixo, né, então eu conto 1, 2, sempre ponto em cima do ponto, eu não vou contar assim, ó, tá? Eu conto o ponto que tá em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o crochê circular, ele vai tombando pra cá. Ele não segue assim, reto, ele vai fazendo assim, ó. Ele vai tombando. Então, se eu contar em linha reta aqui, eu vou sair do final da carreira e ir pro começo dessa carreira aqui de cima. E aí, em vez de 8, vai dar 7. Mas, na verdade, tem 8 voltas completas aqui. Agora, a minha próxima volta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa parte que fica embaixo do pé, é carreira de ida e volta. Nesta parte, eu preciso começar daqui de cima. Então, eu vou dobrar minha peça assim, tá vendo? E vou pegar, ó, o pontinho bem do cantinho, tá vendo esse pontinho? Fui bem no cantinho, até o segundo. Eu tenho que começar desse daqui, ó, tá aqui, eu tenho que começar desse. No meu caso, eu vou ter que caminhar 1, 2, 3, 4. Às vezes, você pode ter terminado um pouquinho mais pra cá. Então, você vai caminhar a quantidade de pontos até ficar aqui, ó, até o segundo pontinho daqui. O segundo. 1, 2. Esse aqui. Então, aqui no meu caso, fazer 4 pontinhos pra chegar aqui. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4. Ficou bem no cantinho. Certo? Uma coisa também que eu queria confirmar com vocês é assim, também pra aumentar. Peraí, só um minutinho que os gatos estão brigando ali. Voltei. Que vocês também, pra aumentar um pouquinho, mas eu quero aumentar tudo, pra ele ficar grande, gordinho. Vocês podem aumentar o tamanho da agulha. Faz com uma agulha 3, por exemplo, o ponto vai ficar maior, o sapatinho vai ficar maior. Só que ele não vai ficar tão firminho assim, mais durinho, ele vai ficar um ponto um pouco mais fofo, tá bom? Então, eita, eu desmanchei um ponto, desmanchei um ponto aqui na empolgação. Pronto. Tô aqui, já fiquei aqui. Aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Trabalhar agora voltando. Voltando aqui, eu vou fazer 22 pontos baixos, que vai dar até o segundo pontinho aqui desse outro cantinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 22. Ó, se eu dobrar aqui novamente, ficou certinho, ó. 2 pontinhos aqui no começo e 2 pontinhos aqui no final. Aqui no meio vão sobrar 14 pontos, tá? Como eu tinha 36, fiz só 22 aqui, sobrou 14 aqui na frente. Agora, eu vou trabalhar o seguinte, eu vou fazer carreiras de ida e volta. Então, eu faço sempre uma correntinha, viro meu trabalho e volto, pegando desde o primeiro ponto, tá? 1, 2, e vou voltar. Chegou aqui, correntinha, e volto novamente, sempre mantendo os 22 pontos. Neste caso aqui, eu vou fazer, indo e voltando, 10 carreiras agora, tá? Essa minha primeira aqui, que eu fiz até chegar aqui, ela não conta como 1, se eu for contar, eu vou fazer 11. Então, fora essa, eu vou fazer mais 10 carreirinhas, indo e voltando. Tá bom? Ponto sobre ponto. E sempre faço a minha correntinha pra virar o trabalho. Vou fazendo aqui rapidinho, já volto com vocês.
A gente, fiz aqui as minhas 10 carreirinhas, certo? Agora, oxe, eu vou fazer a minha próxima volta. Correntinha vira, aí eu faço uma diminuição aqui no comecinho. Faço 1, 2, 3, são 18 pontos. 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Vão sobrar 2 pontinhos aqui no final, eu faço a minha diminuição aqui no final também. Correntinha, vira, faço uma diminuição aqui no começo, faço 16 pontos baixos agora. Sobrou os 2, faço uma diminuição aqui no final. Eu vou ficar aqui, né, na volta anterior eu fiquei com 20, nessa volta eu vou ficar com 18 pontos. Eu vou fazer mais uma assim, correntinha, virou, diminuição aqui no começo. Sigo com 14 pontos baixos. Ok. Aí, aqui no final, os últimos 2 sobraram, faço uma diminuição, certo? Ficando assim com 16 pontos aqui. Agora, eu vou fazer o calcanhar, que é o calcanharzinho, que também é um dedinho aqui atrás, né? E com esses dinossauros, tipo T-Rex, ele tem um pé parecendo de uma galinha, né? Os 3 dedos na frente e um pontinho atrás. Aqui, agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho aqui, ó, nesse outro lado, no meu primeiro ponto, e faço um ponto baixo. Certo? Aí, vou seguir fazendo um ponto em cada ponto aqui, nos 16 pontos daqui e mais nos 8 daqui de cima. Eu vou ter, no final, 24 pontos baixos. Eu vou fazer um ponto em cada ponto aqui, ó. Faço os 16 pontos aqui. Eita, essa correntinha tá me atrapalhando. Aqui, aí eu vou vir nas correntinhas. Eu vou pegar só essa assim aqui de cima da correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, eu fiquei aqui com 24 pontos. Nessa próxima volta, eu faço 12 diminuições. Então, aqui eu vou fazer diminuição igual eu faço do amigurumi, tá? Não vou fazer igual aqui, que é pegando a alcinha da frente, puxo 2 e fecho o ponto. Então, ó, 1, alcinha da frente, fecho o ponto. 2, 3, 4, 12. Certo? Agora, minha próxima volta, eu faço 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou ficar com 10 pontos. Então, eu venho aqui no meu primeiro,
1, 2. Opa. 3, 4. A diminuição. Mais uma vez. 1, 2. 3, 4. E a diminuição. Ok? Agora, eu vou fazer minha próxima volta, 10 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Nessa minha próxima volta, eu faço 5 diminuições. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxo o fio um pouquinho, vou cortar deixando um tantinho aqui pra eu poder fazer o falso anel mágico. Puxo aqui a minha argolinha até o fio passar. Venho com a agulha de tapeçaria pra fechar com falso anel mágico. Ou anel mágico invertido, né? O nome também o pessoal dá. Então, venho aqui, pegando só a alcinha da frente de cada ponto e de fora pra dentro, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e fecho. Puxo bem, entro aqui no meio, bem no centro, puxo lá pra dentro e dou uma escondidinha aqui no fio por dentro pra não soltar. Antes de fazer essa parte, vamos fazer as unhas, bordar as unhas, porque aí fica mais fácil de a gente rematar o fio aqui. Eu pego uma linha mais clara, pode ser um lilás clarinho, um rosa clarinho, pode ser o off-white, aqui eu vou usar off-white. O fio amigurumi também. Pega um pedacinho aqui grande. Aqui na agulha. Aí, eu vou fazer esse aqui do calcanhar primeiro. Eu venho com a agulha aqui por dentro. Vou sair aqui. Tá vendo o finalzinho do falso anel? Vou sair aqui embaixo. Ó, deixo ele assim retinho, sai aqui embaixo. Eu deixo um tantinho de fio pra dar um nó. Aí, eu vou fazer uma linha reta, vindo aqui pra cima. Então, eu entro aqui em cima. Eu pego só uma carreirinha, ó. Assim. E aí, passo umas 4 vezes aqui. 1. 2. 3. E na quarta, eu só jogo ele pra dentro. Assim. Aí, eu venho aqui. Deixa eu cortar esse aqui, deixar um pouquinho menor, pra ficar mais fácil de dar um nó. E dou assim, um nozinho. Faço uns 2, 3 nozinhos, assim, ó. 2. Aí, eu vou cortar aqui. E deixar assim pra dentro. Vou fazer igual em cada um dos outros dedinhos, tá? Agora, vamos fazer essa parte aqui de cima, que é rapidinho. Apesar de ter mais pontos, né? Venho aqui com o meu fio. Eu vou virar aqui no calcanhar, ó. Em alguma das correntinhas daqui, ó. Pontinho. E vou prender o meu fio aqui. Prendi, com uma correntinha. Faço um ponto baixo aqui no mesmo lugar que essa correntinha vai prender, que já é o meu primeiro ponto. Aí, assim, eu tenho que fazer aqui em volta
dele 48 pontos, tá certo? Então, eu venho, aqui eu já vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tá vendo aquela lateral aqui, ó? Quando eu vou pegar nessa linha, que é funda, né? Nessa parte, eu não pego só um fio e não pego no buraco, pra não ficar buraquinho. Eu tenho que pegar esse fiozinho e mais um fiozinho de trás dele, pra ficar mais fechadinho aqui, ó. Aí, 11, esse daqui, ó, que é onde tem essas linhas, eu pego embaixo dessa primeira linha. 12, vou seguindo. 13, 14... 15, 16. Quando eu chegar nessa junção aqui, ó, eu posso de pegar esse fio e esse fio, como se estivesse fazendo uma diminuição. Aí, 17. Aí, eu venho um em cada aqui, uma aqui. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí, aqui é a mesma coisa, ó. Fiozinho desse, assim, é da frente desse, com o fiozinho daqui do canto. 31. Aí, sigo da mesma forma, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40. Assim, se eu for pegar em algum lugar e perceber que vai ficar um buraco grande, eu vou tentar fazer aqui uma forma pra não ficar. Aí, 45, 46, 47, 48. Ok? Então, nossa primeira voltinha aqui da abertura do pé, 48 pontos baixos. Na minha próxima volta, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, ficando assim 42 pontos no total. Então, eu começo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a diminuição, assim é da frente, diminui. Aí, repito, 6 e uma diminuição, vou chegar até o final assim. Cheguei no final, 42 pontos. Na minha próxima volta, eu faço 5 pontos baixos e uma diminuição, pra ficar com 36 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e a diminuição. Repito assim a volta toda, ficando com 36 pontos baixos. Ok? Até o finalzinho. Encerrei essa minha volta, 36 pontos baixos. Agora, eu faço 2 voltas de 36, pra finalizar já, tá bom? São as 2 últimas voltinhas. Então, ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final das minhas 2 voltas, corto o fio. Opa. Puxo aqui, vou arrematar, fazer o meu arremate invisível. Então, com a agulha de tapeçaria, meu ponto tá aqui, né? Eu vou pular esse ponto, vou vir no próximo. Passo aqui, lá pra trás, volto aqui, dou uma puxadinha,
Aí ele fica aparecendo o ponto de baixo. Agora eu venho aqui por dentro, escondendo o fiozinho e já prendendo ele. Eita. Aí ficou assim, o nosso pezinho de dinossauro. Esse aqui, o outro. Assim, ai, Manu, por que você não fez mais comprido? Deixa eu ver se eu consigo. Por que você não fez ele mais comprido aqui, estilo botinha? Porque quanto mais carreira eu fizer aqui, eu vou ter que fazer ou ela mais larga e pôr ela um lacinho pra apertar, ou eu vou ter que fazer ela com uma abertura pra poder passar o pezinho, tá? Porque quanto mais alta aqui, mais difícil pra fazer essa voltinha aqui do pezinho, né? É igual a gente calçar uma bota. Se ela não tiver aquela aberturinha da lateral, a gente não consegue passar o pé, porque o nosso pé, ele é assim, ele não fica reto. Não sei pé de bailarina, acho que bailarina deve usar a bota de uma vez, ela fica na pontinha assim, né? Então, é isso, gente, ó. Esse é o nosso sapatinho de pé de dinossauro, que eu fiz pra roupinha aqui de dinossauro. Nossa, na imagem tá parecendo azul, mas é roxo, tá? Aqui na pezinho de dinossauro. Eu espero. Deixa eu colocar aqui um zoom maior pra vocês. Aí, em breve, vocês verão minha bebezinha Ana Luísa usando essa roupinha maravilhosa, fotinhos, tudo lá no meu Instagram, eu vou postar, claro, tá bom? Se você gostou, deixa o like, tá bom? Não esquece de seguir aqui o canal, de comentar o que vocês acharam, se gostaram, o que não gostaram, o que pode melhorar, o que pode mudar, tá bom? Fiquem à vontade aqui pra comentar e espero vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!